Olá pessoal, eu sou o Pedro Brandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Essa aula está sendo postada na quarta-feira, dia 13 de outubro. Ontem foi o Dia da Criança e essa aula é em homenagem à Semana da Criança. Nós já dissemos em outra videoaula que é importante que vocês, em especial aqueles que estão estudando para o vestibular, tenham o hábito diário de ler o jornal. Nem que seja uma única matéria e uma única coluna em um dia. No caso, é importante que vocês leiam pelo menos tudo que for de interesse pessoal. Então, nessa videoaula, nós vamos fazer uma leitura crítica de uma notícia de jornal que foi publicada há exatamente 2 meses atrás, ou seja, no dia 13 de agosto desse ano. Para tanto, é necessária uma leitura prévia do material didático que está disponibilizado através do link que se encontra na descrição da videoaula. Para se entender essa videoaula, é necessária uma leitura prévia desse material didático. Como nós já dissemos, nós vamos fazer uma leitura crítica de uma notícia de jornal. No caso, a notícia foi publicada no jornal O Globo. No material didático, o texto 1 é o texto completo da notícia. O texto 2 é a arte final da notícia e o texto 3 é a arte final da página completa da notícia. Agora vamos supor que você já leu o material didático. Trata-se de uma notícia de um fato verificado no Twitter. Uma discussão sobre um possível duelo entre a personagem Mônica, do desenhista brasileiro Maurício de Souza, e a personagem Mafalda, do falecido desenhista argentino Quino. Vamos à primeira fase da leitura de jornal com olhar crítico. Convém lembrar que nós estamos dando a nossa interpretação pessoal do canal Português Papo Cabeça. Se você interpretar de outra maneira, você pode, e eu diria que até deve, escrever, ou através da nossa fanpage do Facebook, ou através do nosso e-mail, ou ainda pode deixar nos comentários. Vamos começar pela seguinte pergunta: como o fato está apresentado? A notícia que nós estamos comentando foi apresentada na página 6 do segundo caderno do jornal O Globo. Para quem não sabe, o segundo caderno do Globo é o caderno cultural. E nós por aí podemos ver que a notícia foi dada na mesma página que os quadrinhos do jornal, que também contém a seção de jogos e passatempos, além da seção de horóscopo. O que nos leva a acreditar que, do jeito que ela foi apresentada, tende a chamar muito mais a atenção de adolescentes ou mesmo de crianças, muito mais do que qualquer outro tipo de pessoa. Se nós procurarmos no jornal o acervo digital do dia dessa notícia, nós veremos que na primeira página não veio qualquer chamada para essa notícia. Até porque essa notícia que nós estamos comentando é sobre uma discussão ocorrida numa rede social sobre um possível embate entre duas personagens de quadrinhos. Não faria nem sentido dar tanta importância a essa notícia, que é do setor cultural e que ocorreu no mesmo dia da notícia da morte do ator Tarcísio Meira, um ícone da televisão e da teledramaturgia. Então, quando acontece o falecimento de um ator importante como ele, isso acaba tendo, de fato, um peso muito grande no setor cultural. Então, uma notícia observada numa rede social sobre um possível embate entre duas personagens de quadrinhos não tem a relevância que a morte de um ator como Tarcísio Meira tem. Então, foi um fato apresentado por motivos evidentes como um fato sem muita relevância no setor cultural. E mesmo assim, muito mais voltado para o público infanto-juvenil. Sendo que, se nós formos analisar a arte final da página como um todo, veremos que a ilustração com as duas personagens ainda é um fator que leva a chamar a atenção para a referida notícia. Uma vez que, ao lado dessa notícia, veio uma outra que, por sua vez, não veio ilustrada. Agora vamos a outra pergunta. Por que o acontecimento foi notícia?
Bem, vejam uma coisa, esse acontecimento ocorreu nas redes sociais, mais especificamente no Twitter. Então, se aconteceu em agosto desse ano, vou falar uma coisa que todos já devem estar até imaginando. Não só o Brasil, como o mundo inteiro, estava, como ainda está, em situação de pandemia. Então as pessoas, pelo menos as de bom senso, tendem a respeitar as regras de segurança da quarentena. Entre outras, sair de casa o menos possível. Então é claro que as redes sociais já haviam se tornado uma alternativa para tudo isso. Um momento em que as pessoas estão enclausuradas. Um ponto de encontro entre muitas pessoas. Então, se naquele momento as redes sociais estavam sendo tão utilizadas, uma das consequências seria uma variedade cada vez maior de assuntos ali discutidos. Um desses assuntos, é claro, que é esse de que a notícia fala. Imaginemos vocês que estão estudando para o vestibular, é natural que vocês queiram ter um momento de lazer na internet, já que sair de casa é arriscado. Um dos assuntos que podem ser lançados numa rede social é esse. Um possível embate entre duas personagens de quadrinhos. Bem, vamos então a mais uma pergunta. Por que o jornal deu importância e destacou esse assunto? Bem, não é de hoje que o jornal está criticando o governo federal. Isso vem acontecendo muito antes da pandemia. Qualquer leitor frequente do jornal O Globo sabe. Vamos tomar como exemplo o título e o lead de um editorial que saiu nesse mesmo dia. O governo federal tem de retomar a entrega de vacinas. O Ministério da Saúde precisa coordenar melhor a distribuição de doses a estados e municípios. Não precisamos nem dizer que essas são as vacinas contra o coronavírus. O título e o lead desse editorial deixam claro um embate entre o jornal O Globo e o governo federal, que inclui o Ministério da Saúde. Não precisamos nem ler o editorial, mas vamos resumir que o que estava acontecendo é que alguns estados, incluindo o Rio de Janeiro, estavam tendo que interromper a campanha da vacinação e o editorial estava responsabilizando o governo federal, em especial o Ministério da Saúde. Então, esse editorial revelou um embate entre o governo federal e o jornal O Globo, enquanto que a referida notícia propunha um embate entre as duas personagens, Mônica e Mafalda. A propósito, vejam esse trecho da reportagem. Vamos ler. A maioria concordou que Mônica ganharia se fosse uma briga física, mas perderia para Mafalda se fosse na argumentação e no debate político. Criada em 1963 pelo argentino Quino, Mafalda se destaca pelo bom senso e pela capacidade questionadora. Mesmo sendo criança, criada no mesmo ano por Maurício de Souza, Mônica ficou marcada pela força e pela impaciência diante dos apelidos que recebe. A personagem Mônica tem como característica ficar impaciente com os apelidos que recebe. Vocês se lembraram da mesma pessoa que eu? Ainda mais se lembrando que o outro embate era entre o próprio jornal e o governo federal. Uma pessoa dentro do governo federal que fica impaciente com os apelidos que recebe. Eu não vou nem dizer que apelido é esse e nem vou dizer de quem se trata. Não quero influenciar ninguém a pensar como eu. Muitos de vocês já sabem. E agora vou destacar outro trecho dessa matéria. Mônica ganharia na força física, segundo os internautas. Agora vamos tirar o sublinhado e vamos sublinhar outro trecho. Segundo os comentários, Mônica ganharia se fosse uma briga física, mas perderia se fosse argumentação ou debate político. E a grande característica de Mafalda, segundo os comentários, é o senso crítico e a capacidade questionadora. Pessoal, o que isso faz vocês pensarem? Eu vou parar até o comentário por aí. E vamos passar para a última pergunta da primeira fase. Que imagem do acontecimento o texto passa para o leitor? Eu diria que isso depende muito de quem for o leitor.
Um adolescente colegial que ainda não esteja se preparando para o vestibular pode achar interessante que um assunto como esse tenha bombado nas redes sociais, ficando até mesmo com vontade de participar desse debate. Mas se o leitor estiver se preparando para o vestibular, ele pode pensar que tem coisas mais importantes para se discutir numa rede social. E se for um adulto de 25 anos para cima, pode nem se interessar tanto. Agora vamos à segunda fase da leitura crítica. Aquela fase em que nós temos que prestar atenção em certos detalhes da notícia. Por extensão, devemos prestar atenção nas marcas de intencionalidade, que podem tornar o material mais sensacionalista, atrativo ou dramático. Vamos começar a segunda fase com a seguinte pergunta: que tipo de sujeito indeterminado ou explícito é utilizado no título? Bem, o sujeito é explícito e é duelo entre Mônica e Mafalda. A partir daí podemos imaginar que o título poderia ser: redes sociais são agitadas por duelo entre Mônica e Mafalda. Nesse caso, o sujeito seria redes sociais. As redes sociais estariam então ganhando um destaque que não seria intenção da matéria. Outra pergunta: quem são os entrevistados? Bem, embora isso não esteja muito claro na matéria, os entrevistados foram os usuários das redes sociais, em especial do Twitter. Nisso se inclui a escritora Gayle Simone. Eu mesmo só me convenci disso depois que eu procurei a notícia no Google. Então, se nós temos uma escritora como entrevistada, é claro que a imaginação dessa escritora pode ter sido usada como base para se escrever a matéria. Agora vamos a mais uma pergunta. Qual é o tipo de discurso, direto ou indireto, utilizado pelo autor? Bem, predominantemente o discurso indireto é utilizado, como nesses trechos que nós vamos mostrar agora. Em um único momento foi usado o discurso direto. O discurso indireto, então, foi utilizado para se dar uma ideia do que foi discutido nas redes sociais. Outra pergunta: o texto faz uso de termos de autorreferência ou expressões que apontem a opinião do autor? Sim, vejam esse trecho que nós estamos mostrando agora. Vamos sublinhar primeiro o que indica a opinião do autor sobre Mafalda e depois a opinião do autor sobre Mônica. Quanto à última pergunta, a matéria faz uso de advérbios, adjetivos ou eufemismos que indiquem a opinião do autor? A resposta é não. Isso não ocorre nessa matéria. Como nós já dissemos, essa videoaula foi em homenagem à Semana da Criança. E nós estamos usando essa videoaula para reforçar uma ideia que nós já dissemos em outra videoaula. É importante que vocês, em especial os vestibulandos, leiam diariamente, não necessariamente o jornal inteiro, mas pelo menos um artigo, coluna ou mesmo uma única notícia num dia. Pelo menos isso. A notícia que nós estamos analisando nessa videoaula mostra como uma leitura crítica de uma simples notícia tão pequena pode levar o leitor a refletir sobre as atualidades. O nosso canal Português Papo Cabeça antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa. Cada vez mais nós estaremos focados em vocês que estão impulsionando a roda da história para que seja criado um futuro melhor para todos. Então, nosso foco principal continua sendo os vestibulandos, que terão no nosso canal uma fonte importante de estudos de língua portuguesa, onde nós ensinaremos os recursos da nossa língua para que possam, em primeiro lugar, escrever de forma adequada, entre outros textos, a redação do vestibular. Em segundo lugar, para que possam interpretar textos de forma adequada, não apenas na prova de vestibular ou concurso, mas também na leitura de textos que ajudarão vocês a se manterem atualizados, pensando que na prova de vocês também são cobradas questões de atualidade. Cada vez mais nós teremos no nosso canal um Papo Cabeça. Ensinaremos nossa língua sim, mas de forma a estimular a inteligência que nasceu dentro de vocês e que precisa ser estimulada. E a missão do nosso canal é melhorar cada vez mais.
Então vocês podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage do Facebook para fazerem qualquer comentário, elogio, crítica ou até reclamação sobre as nossas videoaulas. E vocês também podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage do Facebook para pedirem para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham sobre a matéria. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo nossas videoaulas, em especial nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.